Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui em entradas brutais, cara. Recentemente teve uma entrada aí no Donnarumma, meu irmão, que foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi na história do futebol de entradas. A cara do Donnarumma praticamente, mano, quase deformou a bochecha do Donnarumma. Cenas fortes aqui que a gente vai ver. É do canal Eurofut, vou deixar o like. Esse canal aqui faz uns vídeos muito brabos. O Donnarumma apareceu com um machucado pesadíssimo no rosto, a cara toda Olá, grampeada, e já fica o aviso, a imagem é fortíssima, é e forte, vão ter mano. outras assim no vídeo, afinal o tema são entradas brutais no futebol, é coisa pesada, não tem como evitar, É beleza? coisa Com isso dito, pegada. Coitado do Dona, que ficou assim, Olha, parece tomar depois uma que o mordida de um Singo Rottweiler, do Mônaco irmão. saiu na cara do goleiro, e na hora de tentar pular por cima, ele não conseguiu recolher a perna o suficiente, e acabou literalmente dando um chute com a sola da chuteira na cara do goleiro italiano. Nossa, E o pior é que na sequência ainda, né, o meu irmão? Donnarumma ainda bate a cabeça no gramado com tudo. Ele foi grampeado pela rasgou equipe na hora. médica ali no chão mesmo, e pelo Dona ele continuava jogando. Cara, ele foi grampeado. Que isso? É assim que os caras costura a cara do maluco? Grampear? Pra pegar um grampeador de aula, meu irmão? Só que ele foi substituído pelo grampear a Safonov, prova. e depois que o jogo acabou, inclusive, ele encontrou o Singo no corredor e os dois se abraçaram. O Donnarumma tava incrivelmente tranquilo e sorrindo. Caraca, o Donnarumma é humilde, né, meu irmão? Se fosse aqui no jogo da quebrada aqui perto de casa, o cara já tirava um canivete da cueca e matava o cara ali, meu irmão. Tomar um chute desse na cara, meu irmão. Pro tamanho da lesão que ele teve na cara, né? E disse ainda muito simpático pro Singo. Ele percebeu pela reação do Singo de imediatamente pedir desculpas em campo, na que não carita. foi proposital, mas mesmo assim poucas vezes a gente viu uma solada tão pesada. Tranquilo. Né? Depois o Singo também fez questão de pedir desculpas publicamente. Não, obviamente pelas foi um redes acidente sociais, de trabalho, então tá né, tudo cara? em paz entre os dois. O curioso é que pouco que ele foi tempo expulso, depois maluco? isso meio que aconteceu de novo, só que dessa vez não teve muita paz no final, tá? Foi um Hadouken ali, Millwall mano. enfrentava o Crystal Palace quando o goleiro Roberts saiu da área pra tentar desarmar o Mateta, que ia pra cara do gol ali. Mateta. Só que num momento de loucura, ele simplesmente deu uma voadora, levantou a perna lá em cima e solou a cara do Mateta também com as travas da chuteira. Ah, não, mas aqui foi excesso de força, mano. Porque olha a altura que ele vai com o pé. O Donnarumma tava com a cara na altura do passo do maluco, né? Ali da dividida. O cara deu um shoryuken aqui, deu uma voadora do Liu Kang na meio da fuça do Mateta, meu irmão. Em cima e solou a cara do Mateta. Isso aqui é tentativa de homicídio. Com as travas da chuteira e muito justamente foi expulso. Mas talvez até pior do que a entrada foi a reação de todo mundo do Millwall em relação a isso. O técnico Alex Neil, ao invés de falar uma palavra de conforto ali pro Mateta, ele foi pelo caminho de nem foi tão ruim assim. Ele literalmente disse assim: ah não, isso acontece toda hora. Não acontece toda hora. O clube também foi naquela de não foi tão ruim assim e tal, mas o pior foi a própria torcida do Millwall. Depois do acidente, eles foram ouvidos cantando Let Him Die, ou Deixa Ele Morrer. Olha que negócio absurdo, cara. E no jogo seguinte, quando o Millwall enfrentava outro adversário, chegou no minuto 8 e eles foram vistos aplaudindo em homenagem ao goleiro Roberts. Por quê? Porque foi no mesmo minuto do acidente no jogo contra o Palace. Ou seja, os caras estão comemorando a solada na cara, tratando o goleiro como herói. Um negócio absurdo e nojento, né? Caraca. Bom, naquele dia, o Mateta teve que sair de maca direto pro hospital e tomou 25 pontos. E ao que parece, as travas da chuteira quase arrancaram a orelha dele fora. E ele disse que veio um cirurgião plástico, tirou fotos do local ali machucado, e o cara não quis mostrar as fotos pro próprio Mateta, porque tava num estado tão deplorável que não parecia mais uma orelha. Tá parecendo a orelha do Holyfield depois de tomar a mordida do Mike Tyson. O que foi isso? Nas palavras do cidadão. Então, graças ao trabalho desse profissional ali, ele meio que conseguiu reconstituir a orelha do Mateta, que vai voltar a jogar futebol normal. Vendo o lance, eu acho que ninguém chega e pensa, pô, vou entrar com a sola na cara do adversário. Ou quase ninguém, né? Mas ele foi, no mínimo, muito imprudente ali, irresponsável de sair daquele jeito do gol. E de qualquer maneira, esse goleiro pegou 6 jogos de suspensão e disse que estava devastado pela situação, pediu desculpas publicamente, então ele agiu de forma muito melhor que o clube ou que os torcedores, né? E ainda foi perdoado pelo próprio Mateta, que disse o seguinte: muitas emoções fazem você tomar atitudes loucas. Foi um erro, a gente aprende assim. Agora, só pra terminar, quer saber a parte mais maluca? No calor do momento, o Mateta não percebeu a gravidade da situação e queria levantar e continuar jogando. Esse é o Paraná Clube da Premier League, cara. Pô, mas o Mateta... o cara tá com o sangue quente, né, cara? Adrenalina lá em cima. Até ele perceber que a orelha dele tá grudada pelo fiapo ali
do couro da cabeça e ele já tá correndo e já tentando fazer outro gol. Cara, a orelha dele literalmente estava pendurada, cara. Ai. Essa entrada lembra muito uma que aconteceu na Copa do Mundo Mano, de a 82. chatrava Na é semifinal, ferro o goleirão puro, da cara. Alemanha Ocidental, que chamava Schumacher, foi sair do gol no lance Também o parecido Schumacher e entrou de acabou se Fórmula 1. chocando contra o adversário, o francês Battiston. O problema é que se tu for ver lentamente, o goleiro ainda tá a uns 2 metros de distância na hora que o Battiston chuta pro gol. Ou seja, ele foi no mínimo irresponsável, mas eu não sei se não dá pra afirmar que ele foi mal intencionado também. Aí o detalhe é o seguinte, a bola já tava tão longe no momento da porrada que ninguém tava olhando pro goleiro. Então não só o juiz não expulsou o goleiro Schumacher, como também não deu amarelo e nem sequer falta. Simplesmente foi tiro de meta. O Schumacher cobrou e seguiu o jogo, cara. E tu consegue ver que a colisão foi forte pela forma como a cabeça do Battiston reage ao Ai. encontrão, né? E como ele cai no gramado. O cara largou um tijolo na cabeça do outro, velho. Isso aqui, se bater de frente com um guarda-roupa é a mesma coisa. Pô, e o juiz não deu nem falta direito. Igual uma tábua. O tal do Batistão, coitado, perdeu 2 dentes, quebrou 3 costelas, sofreu uma concussão e disse que passou a vida inteira com dor na coluna. Mas sabe o que é pior? O que o goleiro... Caraca, mano, isso aqui pode acontecer numa pelada, cara. O cara errar a bundada ali na hora de dar um soco e você morre. Caraca, mano. Isso aqui pode acontecer com qualquer um. Além de não ter sido punido, ficou em campo e adivinha, a partida foi pros pênaltis e ele saiu como herói, depois de defender 2 cobranças, cara. Isso causou uma revolta tão grande na França Platini, que os franceses começaram a fazer bonecos do goleiro Schumacher e pendurar os bonecos enforcados nos postes de luz. E os líderes de ambos os países tiveram que conversar pra tentar Pô, os malucos apaziguar queriam os matar ânimos. o goleiro, Pelo cara. menos o Battiston conta que ele se encontrou com o Schumacher eventualmente, eles conversaram sobre o assunto e que pra ele o caso tá encerrado. Ele disse que não tem nenhuma simpatia pelo Schumacher, mas também não guarda mágoa. E se essa entrada do goleiro possivelmente foi irresponsável, mas não proposital... Mano, mas não foi tão proposital realmente, porque é uma entrada que o goleiro sai assim, cara. O que dizer do Felipe Melo em 2010? Era quartas de... Ah, o Felipe Melo aí, eu fiquei com ódio desse cara, mano. Eu nunca gostei do futebol do Felipe Melo. E não acho graça nenhuma no Felipe Melo. Acho o Felipe Melo um cara totalmente exagerado, cara. Ele muitas vezes... Mano, tem vezes que ele vai com aquela parada no punho e já é pra sair na porrada, meu irmão. Lá quando ele jogava no Palmeiras... O jogo abrir começava, ele tira essa parada do punho e já bota na mão, meu irmão. Aquilo ali é só pra ele sair na porrada. A gente tinha tomado a virada com 2 gols do Sneijder, mas nem tudo tava perdido. Tinha 20 minutos de jogo ainda pro Brasa buscar o empate, até que um jogador perdeu a cabeça, né? O Felipe Melo tinha uma fama de entrar pesado nas jogadas, tinha esse apelido de Pitbull, mas nesse momento ele não foi Pitbull, ele foi só um agressor mesmo. Um imbecil. Com o Robben caído no chão e já ali prendendo a bola. Tirando o fato que ele fez um gol contra, né, nesse jogo aí. Olha, o Felipe continuou no lance e simplesmente pisou com tudo com a trava da chuteira na coxa do holandês. E depois do pisão, ele meio que continua ali e quer pegar a bola pra sair jogando rápido, tá ligado? Como se fosse falta pro Brasil e não pra Holanda. Ele tava fora de si e foi expulso na hora, corretamente, né? Mas o mais chocante foi a entrevista que o Felipe Melo deu depois do jogo. Ao invés de pedir desculpas pro Robben, pra Holanda, pro torcedor brasileiro, ele usou as frases mais sem caráter que um agressor pode usar, né? Ele relativizou a agressão. Acabei pisando na bola, toquei sim o Rubem. Disse que não era pra ver O Rubem, meu irmão. O Rob virou o Rubem. vermelho. O Rubem Barrichello. Se foi pra cartão vermelho a jogada, não... Falou É o Rubem que não Barrichello. foi tudo aquilo, porque se ele quisesse, teria quebrado o Robben. porque eu tenho força suficiente pra quebrar a perna do Rubem, ou seja... E pra Que isso, cara. Isso aqui parece o valentão da 4ª série ameaçando que se quisesse tinha matado o cara no banheiro. Eu poderia ter afogado a cabeça dele lá na privada. o bingo do mau caratismo, culpou a vítima. E se você parar pra pensar, se você ver os lances direitinho, encostava nele, ele caía, pulava e dava cambalhota no campo, enfim, é difícil isso aí. Mas pelo menos ele fez uma coisa boa, que foi chamar o Robben de Rubem umas 50 vezes. Do Rubem. Rubem. O Rubem. 8 anos depois, Rubem. em 2018, o Felipe Melo disse que pisaria no... Aqui, ó, depois que ele chegou no Palmeiras, ele começou a usar essas munhequeirinhas só na mão aqui, já pra descer o sarrafo mesmo. É soco inglês do Felipe Melo. O Felipe Melo disse que pisaria no Robben de novo porque estava representando uma nação. Uau, cara, que bela representação da nação vai se brasileira, hein? lascar, Fazer mano. uma agressão estúpida e imbecil, parabéns. Foi só em 2020, uma década depois, que o Felipe Melo caiu na real e verdadeiramente fez um meia-culpa, dizendo que nunca faria aquilo novamente, mas ao mesmo tempo Impediu de jogar disse no Real, que o Real não se Madrid queria arrependia, contratar cara. esse... É inacreditável. Curiosamente, Horrível. nessa mesma Copa, a Holanda passou pelo Brasil e foi até a final enfrentar a Espanha
quando o volantão Nigel de Jong da laranja resolveu Felipe melar também. Numa disputa com o Xabi Alonso, ele perdeu completamente a noção da jogada. Tirando o fato que esse cara não foi expulso, né, velho? Ergueu a perna numa altura absurda, cravando as travas da chuteira no peito do espanhol. Que isso, cara. Cara, tem muita coisa bizarra nesse lance, né? A primeira delas sendo que o pé dele tá muito longe da bola. Pô, tá a milhas de distância ali, ele não ia ganhar esse lance nunca. E segundo que alguns jogadores são tão cara de pau que o De Jong saiu levantando os braços como quem diz: foi nada, hein? Mal tocou, seu juiz. Foi o Xabi Alonso que deu uma peitada violenta no meu pé. Foi nada, só arranquei aqui o tórax dele fora. Coberta no lance, tinha um jogador bem na frente, né? E aí ele simplesmente deu só um amarelo pro De Jong. Isso aí era a época sem VAR, beleza? Pros saudosistas. Se fosse hoje, obviamente o VAR chamaria e o De Jong iria direto pro camburão, né? Mas não foi. E eu acho que essa entrada só não foi mais escandalosa porque a Espanha, no final das contas, ganhou a Copa do Mundo. Se eles perdem pra Holanda, essa não expulsão aí ia ficar como um dos maiores erros de arbitragem. É, mas teve um erro de arbitragem absurdo que foi um escanteio pra Holanda que teve, que não deram, e no lance seguinte a Espanha fez o gol da vitória da Copa. Da história. O Alonso disse que na época ele sentiu uma dor extrema no peito e que parecia que o corpo dele tinha sido despedaçado e refeito sem que as peças tivessem sido colocadas no lugar corretamente. Olha que insano, cara. E ele disse que na comemoração do título, com os jogadores jogando água um no outro ali pra brincar, né? Só isso aí já era o suficiente pra doer. Enquanto o De Jong deu uma entrevista muito bem humorada sobre esse tema e disse que ele tentou ir na bola, tá? E que ele nunca conversou com o Xabi Alonso, mas que ele acha que o Xabi Alonso não se importa muito, afinal, no final das contas, ele foi campeão do mundo. Então o que é uma solada no peito? Isso aqui é tipo uma luta que você toma uns golpes, mas no final, se ele saiu com o cinturão, tá de boa, né, cara? Toma uma bicuda no peito do Fernando da SBB Big Brother. Esse aqui é ex-BBB, meu irmão. Se você tá levantando o título da Copa, né? Você não tomaria uma travada no meio da costela assim pra ganhar a Copa do Mundo? Provavelmente que sim. Já o árbitro daquele dia, o Howard Webb, disse que o amarelo não foi por medo de expulsar alguém numa final de Copa, não. Foi pelo ângulo dele, que tava encoberto, e realmente a gente consegue ver que tava, né? E aí ele disse que vendo melhor o que aconteceu depois, sim, era pra ter expulsado o De Jong. Agora falando de uma entrada que foi realmente de propósito, com confissão pública mesmo, e que quase acabou com a carreira do pai do Haaland, o Alf Inge Haaland. Caraca, o pai do Haaland aí, velho. Mas pra falar dessa entrada, a gente tem que contar um pouquinho mais da história da treta, porque ela vem lá de trás. Tudo começou em 97, em uma partida entre o Leeds e o Manchester United. O United tinha o polêmico e às vezes agressivo Roy Keane. E o Roy foi dar uma entrada no Haaland, mas acabou levando a pior e ele mesmo se machucou. Nisso a gente consegue ver pelo replay que o Haaland pai foi ali pra cima do Roy Keane, acusando ele de estar fingindo uma lesão pra fugir da falta cometida, sendo que na verdade foi seríssimo aquele lance. O Roy Keane rompeu os ligamentos do joelho e chegaria a ficar um ano fora dos gramados. Mano, o joelho, então durante todo esse tempo de recuperação e até depois de já recuperado, por anos o Roy Keane guardou rancor desse momento e secretamente planejou uma vingança. Então esse é todo o contexto pra essa voadora criminosa que o Roy Keane cometeria em 2001, 4 anos depois. Ele vai na altura do joelho do pai do Haaland ali, né? De cima pra baixo, com as travas, com o único objetivo de quebrar o cara no meio. Obviamente, o Roy Keane foi imediatamente expulso. Ele foi suspenso por... Foi lesionado? Você ficou se lesionado? Será um maluco? Mais partidas e ainda multado depois disso. Até porque, francamente, era daí pra delegacia, né? Mas se liga só que ele inicialmente foi multado só em 5.000 libras. E 3 jogos. Uma piada, né? O mesmo número de jogos que eles queriam suspender o Matheus Cunha recentemente por ter tirado os óculos de um segurança do Ipswich. E de acordo com a autobiografia do Roy Keane, ele não se arrepende. Ele me irritou quando abriu a boca. Eu jogava contra um idiota absoluto. Eu queria machucar ele, ficar de pé do lado dele e dizer: toma essa, seu bosta. Caraca, o maluco escreveu isso na biografia? Mas eu não queria lesioná-lo. Lesionou? Não queria lesioná-lo. Meu irmão, a tua entrada era pra ter quebrado a perna do cara no meio. Depois dessa declaração, aí sim que o Roy Keane foi multado em 150.000 libras por ter basicamente admitido que armou o golpe, né? E em 2023, mais de 20 anos depois, o Roy Keane ainda manteve a postura arrogante de negar que tenha sido uma entrada tão forte. Eu não acho que a falta foi tão feia assim. Não, só quase tirei o joelho do cara. Já o Haaland pai disse que é triste ver que o Roy não se desculpou. Caraca, que treta, de machucar mesmo.
E depois dessa entrada, o cara conseguiu jogar mais apenas 5 partidas na carreira antes de desistir do futebol e pendurar as chuteiras. Caraca, mano, o maluco se lesionou e lascou. Aí nasceu o Majin Buu Aí, final, né, hoje meu irmão? Porque ele é um mini... Dia, o Haaland Caraca, aqui o Haaland tá igualzinho o Majin Buu mesmo, cara. filho, né, o Haalandinho, tá torando de meter gol na Inglaterra e o Roy Keane continua amargo. Pô, mano, esse cara parece o Mel Gibson. Não é o Mel B. Gibson, aquele maluco lá, é o cara lá do filme dos Sinais, o Nicholas... Eu acho que é o Mel Gibson, né, cara? Ele tá a cara do Mel Gibson. Não deixou de lado seu rancor, aproveitando toda a situação pra criticar o Cyborg. Mas e quando um jogador sofreu uma pancada tão forte que ele teve que grampear a orelha e continuar jogando assim mesmo? Isso aí a gente contou nesse vídeo sobre coisas esquisitas que os jogadores usaram em campo. Esse aqui também. Vale a pena assistir porque tá muito curioso e tem até um jogador usando doideira, um absorvente no meio da partida. É uma loucura demais que a gente explicou lá, então se você curtiu esse vídeo, vai gostar do outro também, fechou? Pô, deve ser brabo, mano.